Boa noite a todos que acompanham nesse podcast de hoje. Nesse episódio, nós vamos mergulhar com um tema de relevância crítica para as famílias e empresários de todo o país: a reforma tributária e as suas implicações no planejamento patrimonial sucessório. A tributação das big techs, dos marketplaces, só foi possível porque houve uma cooperação internacional. Se algum país imaginar que vai resolver esse tipo de injustiça sozinho, ele vai acabar sendo prejudicado por uma espécie de guerra fiscal. Bem, nós temos muita coisa aqui, doutor, e acho que vamos começar então perguntando e fazendo essa introdução sobre a questão desse tema. Você pode nos introduzir a questão desse conceito, né, do planejamento patrimonial sucessório e por que ele é importante para as famílias? Olha, eu diria que o planejamento patrimonial e sucessório é uma receita de como você ter mais eficiência e principalmente na parte da gestão desse patrimônio e principalmente na parte também da gestão fiscal. Como é que você vai economizar em tributos na hora de você fazer a transmissão desse patrimônio para as próximas gerações. Então, basicamente, né, nós, os profissionais que nos dedicamos a essa área, a gente estuda, né, as formas, as maneiras de a gente fazer esse planejamento, né? Claro que tudo isso vai dentro de forma legal, se utilizando de ferramentas legítimas, né? Que vão te ajudar a reduzir impostos e a ter mais eficiência na gestão desse patrimônio. É basicamente isso aí. A gente falando assim de uma maneira bem genérica, bem simplória, né? É mais ou menos essa ideia que a gente quer transmitir. A gente vai falar sobre muitos temas e muitas tributações, né, que estão ocorrendo por aí no novo governo. Mas assim, antes disso, eu queria entender, doutor, sobre a questão dessas implicações na reforma tributária. Então, assim, quais são os principais aspectos da reforma tributária que pode afetar nesse planejamento patrimonial e sucessório? Bom, a reforma, ela foi dividida em várias etapas, né? Então, o Congresso, o ano passado, em dezembro, a gente já aprovou um primeiro pacote desse aí que trata principalmente dos impostos sobre o consumo. A gente pode hoje dividir aí o sistema de tributação em pelo menos 3 grandes áreas, né? Vamos colocar aí consumo. Vamos colocar aí renda e vamos colocar aí também o patrimônio. Tá? Consumo, então, renda e patrimônio. Isso. A gente poderia dividir basicamente nessas três grandes áreas, né? Perfeito. A primeira etapa, que é a tributação sobre o consumo, né? Sobre a venda de mercadorias e serviços, isso daí já foi aprovado no Congresso. Tá? Então a gente vai basicamente aí, a ideia seria transformar 5 em 2, depois a gente vai ver que não foi bem isso. Sim. Não foi igual prometeram pra gente. Exatamente isso. Na verdade são 4, porque a ideia seria você transformar IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e COFINS, mais o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISS, que seria, né, o Imposto dos Municípios, seria transformar isso aí em 2 impostos, que seria o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS seria da União e o IBS seria dividido entre estados e municípios, né? Só que na prática não é bem assim, porque depois acabou aí sendo acrescentado a essa lista aí o imposto seletivo, que o pessoal apelidou aí de imposto sobre o pecado, e mais a contribuição dos estados. Então, basicamente a gente tinha um modelo que seria de você pegar 5 e transformar em 2. Na verdade não ficou bem assim, ficou 5 em 4. Ok. É um pouco complicado, né, assim, porque virou uma bola de neve em alguns aspectos e a gente vai tentar diluir isso aqui durante o nosso programa. Doutor, eu queria saber um pouquinho sobre a questão do impacto. Acho que tem muitas pessoas que também sofrem e tem muitas perguntas referente à questão dos impostos sobre as heranças e sobre as doações. Como que a reforma tributária, essa proposta, por exemplo, influencia nesses principais impostos, tanto para heranças e tanto para tributações? Existe uma mudança específica que nós deveríamos estar cientes a partir daqui? Sim, eu destacaria pelo menos em duas situações, tá? Eu colocaria aí principalmente as pessoas que têm patrimônio no exterior, tá. E aí nós tivemos uma mudança bem sensível nessa parte.
aliás, já está valendo, tá? Porque com a entrada em vigência da emenda constitucional, da emenda constitucional que aprovou a reforma tributária, o que aconteceu? Antigamente você tinha a previsão da cobrança, mas não tinha a regulamentação por meio de lei complementar. Perfeito. Só que aí agora, eles colocaram essas regrinhas aí no próprio texto da Constituição. Tá? Então, inclusive, isso aí tá até gerando alguma polêmica, porque alguns ainda defendem que necessitava da regulamentação por meio de lei complementar. Mas alguns juízes estão aplicando ao texto da Constituição o mesmo tratamento que foi dado lá atrás, quando da entrada em vigência da Constituição de 88, que existia lá o ato das disposições constitucionais transitórias, que são chamadas aí as regras transitórias, né, do texto constitucional, e aí eles estão aplicando essas regras de imediato. Aqui em São Paulo mesmo, nós já tivemos decisões nesse sentido. Eu tive a oportunidade de participar do congresso o mês passado lá em Vitória, no Espírito Santo, e até um auditor fiscal daqui do estado de São Paulo, que é o Jefferson, ele é muito conhecido aqui nessa área, escreveu vários livros aí nesse tema, principalmente na parte do ITCMD, e inclusive abordou esse tema lá e falou de maneira bem aberta com a gente, indicando inclusive que alguns juízes já estavam aplicando essas modificações, independentemente da existência de lei complementar. Perfeito. Tá? Por quê? Porque estão entendendo que a partir do momento que essa alteração passou a constar do próprio texto da Constituição, então não necessita mais, né, de regulamentação por meio de lei complementar. E aí a gente está falando aí basicamente da regra quanto à tributação em razão da situação do bem. Tá? Então, mesmo que você tiver o bem situado no exterior, né, isso aí pode ser um ativo mobilizado ou até imobilizado, certo, vai levar em consideração o domicílio fiscal ou, né, do doador ou daquela pessoa que está recebendo a herança em doação, tá? Ou, em alguns casos também, né, quando já há, né, quando não há transmissão em vida, mas naqueles casos em que você tem que fazer mediante inventário, né, também você teve ali algumas mudanças ali com relação ao domicílio fiscal, né, que é basicamente ali aonde que vai ser cobrado o tributo, tá? Legal. Okay? Agora sim, eu queria trazer um exemplo prático sobre a questão disso. Você pode nos trazer, né, essa questão desses exemplos práticos referente à questão dessas mudanças tributárias hoje. O que poderia afetar, por exemplo, na gestão patrimonial familiar de uma grande ou pequena empresa familiar? Você pode trazer um exemplo sobre isso? Sim, olha, exatamente um dos pontos que a gente trouxe aí, não só o patrimônio que está das pessoas que têm bens no exterior, mas também aí já trazendo, né, para as pessoas que têm o patrimônio aqui no Brasil, essa mudança, essa regulamentação aí com relação ao domicílio fiscal impede, por exemplo, que você faça o planejamento e eleja o domicílio fiscal, porque você tinha essa possibilidade antes. E isso daí, com a reforma tributária, isso daí eles estão fechando essa porta. Então, basicamente, você vai levar em consideração ou a situação do bem. Tá. Vamos imaginar, por exemplo, o imóvel. O imóvel está situado aqui em São Paulo. Okay. Então, mesmo que você quisesse, né, fazer a integralização desse bem dentro de uma holding e você fazer a doação dele lá no estado do Amazonas, por exemplo, né, você antecipar, fazer esse planejamento aí em vida, isso poderia ser um obstáculo. A partir da ideia de que você está ali interpretando o novo texto constitucional, porque você teria que levar em consideração a situação do bem e não o domicílio fiscal que foi eleito pelo próprio contribuinte. Tá? Porque antigamente você tinha essa possibilidade. Pelo menos antes da reforma, você tinha a possibilidade de eleger o seu domicílio fiscal. E aí a gente tem que lembrar que os estados, né, que são os sujeitos ativos, né, do imposto sobre herança, né, o ITCD, né, eles que têm a legitimidade para receber e cobrar o imposto. E aí, como cada estado tinha a sua alíquota, então, evidentemente, que você poderia ir lá e verificar em qual estado seria melhor você fazer o teu planejamento e eleger aquele estado para você poder fazer a integralização dos bens e até mesmo
a transmissão, a doação em vida desse patrimônio para os seus herdeiros. E aí, evidentemente, que com essas modificações, isso daí vai sofrer um impacto bastante grande, na minha opinião. Tá? Esse aí seria o primeiro passo aí que a gente poderia destacar. Perfeito, perfeito. Eu acho que agora vamos falar um pouquinho, doutor, sobre a questão dos benefícios fiscais e também as exceções em que a gente tem. Há benefícios fiscais hoje, ou exceções dentro de uma estrutura tributária que nós podemos dizer especialmente vantajosos para esse planejamento sucessório? Hoje, olha, eu diria para você o seguinte: como o imposto sobre herança, ele é do Estado, cada Estado tem as suas próprias regras. Tá? Então, poderia dizer para você aqui, por exemplo, o Estado de Rondônia, o Estado de São Paulo, por exemplo, você tem a possibilidade do diferimento do imposto quando você faz a doação da nupropriedade. Tá? Seria um aspecto interessante. Por quê? Porque você pode fazer a transmissão dos bens para os herdeiros e daí você pagaria só a metade desse valor e aí você só pagaria o restante, o remanescente, com a transmissão da propriedade plena, que seria somente depois, né, que o usufrutuário, né, desses bens, né, falecesse. Okay? Então seria uma das situações em que você poderia elencar aí um benefício, né, na hora de você fazer o teu planejamento. Agora, evidentemente que você vai ter que observar a legislação de cada estado do Brasil, porque, como eu repeti, né, cada um tem as suas próprias regras. Tá? Inclusive, também você vai ter que observar aí a questão das alíquotas também. Tá? Inclusive, você tem estados que têm alíquotas com valores diferentes para doações e para a transmissão causa-morte. Então, isso aí também é um outro fator que você tem que observar quando você está fazendo lá o teu planejamento. Como que seria isso na prática, por exemplo, na tributação de São Paulo, por exemplo, que é um pouco diferente de Rondônia, né? Como que seria essa questão nesse módulo adaptado por São Paulo? Então, olha, as legislações, muito embora elas tenham algumas diferenciações, tá? De um modo em geral, elas têm pontos em comum. Ok. Tá? Por exemplo, a alíquota máxima só pode chegar até a 8%. Ok, 8%. Exatamente. As regras com relação a domicílio, a gente tinha umas diferenciações, mas agora, com a entrada em vigência do novo texto constitucional, como eu disse, vou repetir, alguns juízes já estão entendendo, inclusive, que o texto constitucional pode, nesse caso, ter até revogado naquilo que contraria, né, os textos das normas estaduais. O que faz muito sentido, porque você não pode ter uma norma estadual se sobrepondo à própria Constituição. Mas, e também eu colocaria a questão da progressividade, que é um fator que entrou agora, recente, também a partir da reforma. Antes você não tinha essa possibilidade e agora você pode. Então você pode escalonar os valores das alíquotas a depender do tamanho do patrimônio que você está inventariando ou que você está doando, né? Resumindo, você pode cobrar mais em tese de quem tem mais, tá? Agora, o que a gente tem observado, e inclusive o que a gente tem escutado de alguns especialistas, é que nem sempre isso na prática reverte necessariamente em uma maior arrecadação para o Estado. Muito pelo contrário. O que a gente tem observado na prática é que as famílias, né, que são detentoras de grandes patrimônios, quando elas se deparam com regras que tributam de maneira mais pesada, então o que elas fazem? Normalmente elas se antecipam, transferem esse patrimônio, inclusive, para outros países, porque hoje o mundo é globalizado, então a gente tem que levar tudo isso aí, a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? Ainda mais, se você parar para poder pensar, para analisar o cenário de um modo em geral, eu diria até que a maioria dos patrimônios que a gente tem não são imobilizados, muito pelo contrário, são patrimônios móveis. A gente chama de patrimônio mobilizado, ou seja, é aquilo que você tira daqui, transfere para ali. Normalmente são aplicações, são ações, rendimentos. Então, tudo isso daí, a partir do momento que não está legal para você aqui, vamos supor, eu tenho um patrimônio de X aqui investido no Brasil. Se para mim aqui não está legal, o que eu faço? Eu tiro daqui e levo para outro país. E com uma facilidade muito grande, né?
o cidadão hoje é cidadão do mundo. A gente viu isso aí recentemente em diversas situações. Recentemente mesmo a Ford, não tem muito tempo. Sim. A Ford fechou uma instalação na Bahia e foi para a Argentina. Mas por que eles fizeram isso? Não é porque eles queriam parar de produzir. Muito pelo contrário, eles continuam produzindo. E de lá, inclusive, eles vendem para o Brasil. A plataforma deles lá, se não me engano, era para fabricação da caminhonete Ranger. Sim. Então, o que eles fizeram? Só tiraram de lá e levaram para a Argentina. E de lá eles continuam fabricando e continuam vendendo para o Brasil, inclusive. Só que eles encontraram ali algum benefício, algum tipo de incentivo que passou a fazer mais sentido para eles levarem essa produção para outro país. É basicamente isso. E com a tributação sobre herança, acontece a mesma coisa. Não dá para a gente poder achar que é diferente. Hoje você pode escolher aonde você vai investir o seu capital, aonde você vai acumular o seu patrimônio. Então, nem sempre, quando você fala em aumento de carga ou em tributação progressiva, necessariamente isso daí vai afetar, né, esses grandes patrimônios, porque essas pessoas têm condições de tirar o patrimônio daqui do Brasil e levar isso para fora. Ao contrário da maioria das famílias, que normalmente acabam sim sendo reféns disso daí. Então, normalmente, quando você está diante desses mecanismos de tributação progressiva, ao invés de você alcançar os mais ricos, você acaba, na prática, penalizando a classe média e os mais pobres. O efeito que a gente tem é justamente o oposto daquele desejado. Imagino. Olha, a gente vai trazer aqui agora na prática vários slides e vários dados que você vai poder acompanhar e a gente, ao longo do tempo, nós vamos explanando a cada um. Pode trocar, por favor? Troca mais um, Diego, por favor. Queria falar um pouquinho sobre isso aqui, que isso aqui, né, assusta. Quantos dias o brasileiro trabalha para pagar impostos? Essa é uma pesquisa bem interessante. Você vê que no ano de 2010 até no último ano de 2012, a gente está falando em horas aqui, né? A gente está falando em dias. Dias para pagar os impostos. Como é que é isso? Consegue explicar isso para a gente, doutor, por favor? Olha, se a gente parar para observar, a gente percebe aqui que esse gráfico ele aumenta a cada ano. Ok. Esses dias eu tive aqui lá na frente do prédio da Associação Comercial lá em São Paulo, aqui em São Paulo, aliás, né? E tem lá aquele painel do impostômetro. Sim. E o que chama a atenção é que a gente alcança o recorde do ano anterior cada vez antes. Então, a arrecadação do Brasil, ela vai aumentando a cada ano que passa. Ok. E o brasileiro ele vai tendo que trabalhar mais para pagar mais impostos e nem sempre isso reverte. Aliás, né, isso nunca reverte para ele como deveria. Nós não temos serviços aqui de qualidade, a gente tem uma máquina uma máquina pública extremamente pesada, extremamente cara, e o que a gente percebe é que entra ano e sai ano, o custo disso só vai aumentando, e daí evidentemente que eles vão repassando isso daí para as pessoas. Então, se a gente pegar aqui o gráfico, a gente vai acompanhando, já desde 2016, né, o brasileiro trabalha aí, em média 153 dias por ano só para pagar impostos. Então nós estamos falando aí de mais de um terço, né? O ano tem 365 dias. A gente já está falando aí de mais de um terço. É algo assim realmente... O Brasil é o país que mais tem impostos. E não é só a questão da carga tributária. Okay. A gente também tem que observar o outro fator que também é bastante relevante, o da burocracia. Porque as pessoas pagam muito e também lidam com muita burocracia. Então as empresas têm que investir muito em recursos, em dinheiro, contratação de pessoal e equipes de profissionais especializados só para lidarem com a burocracia tributária, que é muito grande no Brasil, né? Existe uma promessa aí disso aí ser minimizado ou até mesmo reduzido com a reforma tributária. Mas daí, entre o que eles estão prometendo e o que vai acontecer na prática, eu prefiro aguardar para ver, porque a história nos conta diferente, né? A gente percebe que essas reformas, de um modo em geral, nem sempre atingem
o resultado que elas prometem, muito pelo contrário. Você tem ali no Brasil hoje, né, um efeito midiático muito grande, né? Você tem uma necessidade enorme de você falar de números, de estatísticas. A todo momento você tem, né, essas propagandas, né, não só do governo, mas de um contexto em geral, né, essas promessas, né, de melhorias que nunca chegam, que nunca se concretizam. Então eu prefiro aguardar para ver se a reforma realmente vai conseguir atingir o objetivo que eles estão propondo. E não é que eu sou pessimista, é que eu prefiro ser realista. Positivo. Porque a gente lida com isso. Então eu não posso simplesmente ir lá e acreditar na promessa de um governo e achar que no dia seguinte a minha vida e a vida daquelas empresas, daqueles clientes que a gente atendem vão melhorar só porque foi aprovada uma reforma no Congresso. Uhum. Não é assim que as coisas funcionam, e ainda mais no Brasil. Assim, doutor, nós temos aí, né, várias, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do Haddad, várias tributações que estão sendo, né, até os super ricos estão sendo tributados, mas a pergunta para o senhor é o seguinte: dentro do governo Bolsonaro e do governo Lula, o que foi mais benéfico e maléfico, por exemplo, na questão para o trabalhador final entre os dois governos? O senhor consegue fazer uma comparação entre os dois? Olha, eu acho tributação? Eu acho o seguinte: todo governo, evidentemente, você tem pontos mais positivos do que negativos. Ok. Eu diria que no governo do Bolsonaro nós tivemos uma política muito forte a favor do agro. Ok. Eu acho que isso daí, de certa forma, ajudou a equilibrar os preços, né, principalmente dentro do Brasil, né, dos alimentos, porque no mundo todo isso eclodiu, principalmente durante a pandemia. Então eu acredito que isso daí foi um fator importante. Eu diria também na questão dos combustíveis. Eu acho que, principalmente porque do final do governo da Dilma para o início do governo Temer, a Petrobras mudou a política e aí passou a adotar a política de paridade. E aí o governo interferiu em algumas vezes, mexeu na legislação do PIS e COFINS para redução, principalmente do diesel. Chegou inclusive a zerar algumas alíquotas. Fez-se um esforço também no ICMS dos estados, né? Principalmente com a mudança da forma da tributação. A gente tinha uma tributação que era cobrada, a gente chama de ad valorem, que é de acordo com o percentual. Então você vendia lá o preço do combustível, vamos supor que a gasolina fosse 5. Se você estabelecesse, tá, eu tô chutando aqui um valor, sim. Tá, vamos arredondar aqui que o ICMS fosse 20%. Então, de 5% para 20%, então você teria lá, né, pelo menos R$1 de ICMS. Só que o problema desse mecanismo é que quando o preço do combustível subia, então o ICMS também subia. Então o que os estados faziam ali? Quando na verdade o preço da gasolina lá na Petrobras aumentava, o governador comemorava, porque ele passava a lucrar com isso. Então quanto mais alto fosse o preço do ICMS, mais o estado arrecadava. Quando você teve, principalmente no último ano, né, do governo, que você teve a aprovação da LC 192 e a LC 194 pelo Congresso, e daí você cria duas regrinhas lá. O primeiro, que você teria que limitar a alíquota do ICMS, né, dos combustíveis, não poderia ultrapassar a alíquota geral interna de cada estado. E aí você teve um impacto bastante positivo, porque muitos estados, naquela época, a alíquota geral interna era de 17% e 17,5%. E daí muitos estados cobravam acima disso. 23%, 22%, 25%. Tá? Então daí você coloca lá a regra de que a alíquota não pode ser maior do que a alíquota geral. Então você teve estados aí que você teve redução aí de 4 pontos percentuais, 5, 6 pontos percentuais no ICMS de uma única vez. Isso aí foi bastante positivo. E quando a gente fala da mudança da alíquota ad valorem para a alíquota ad rem, daí o outro aspecto positivo é que você desatrela o preço do combustível da alíquota do ICMS. Você cria uma alíquota fixa e ela é cobrada por litro. Então, a cada litro é X de ICMS. E isso daí estabiliza
obviamente, né? Positivo. O valor do imposto do ICMS sobre o combustível. Então, independentemente das oscilações de mercado que você tivesse, você teria ali o valor do ICMS sempre estável, né? Então, esses daí eu diria que são alguns aspectos bem positivos. No governo atual, eu diria, assim, acho que principalmente eu vou colocar aqui a correção da tabela do IR, de repente. Inclusive, ontem fez uma nova correção, porque tinha sido feito a correção antes, só que daí quando aumentou o salário mínimo, ela praticamente anulou. Sim. E agora fez uma segunda correção. Isso daí, evidentemente, que tira uma grande parte, né, dos brasileiros do status ali de contribuinte do imposto de renda. Então, isso vai isentar um monte de gente ali. Então, evidentemente que quando você faz isso daí, você tira muitas pessoas, né, de terem que pagar o imposto de renda, como se você estivesse fazendo ali uma transferência, né, de renda praticamente que imediata, né? Porque o camarada ali que teria que pagar ali, mesmo que fosse ali na alíquota inicial ali de 7,5%, ele sendo isento, hoje a isenção aí em torno de 1.700, 1.800, né? 7 pontos percentuais aí em cima disso aí, de repente já faz lá uma grande diferença, né? A gente está falando aí de repente aí de 120, 110 reais, às vezes aí no orçamento de uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, às vezes pode fazer uma grande diferença, tá? Mas de um modo em geral, o Brasil não tem dado grandes saltos na área tributária. Eu não vejo a política tributária no Brasil sendo, a política fiscal e a tributária sendo bem executada. Muito pelo contrário. Eu vejo que a cada necessidade que o governo tem, ele vai lá e cria ou majora um imposto para poder cobrir o buraco que ele mesmo fez. Enquanto que devia de ser o contrário. Sim. O governo tinha que aprender a economizar, ele tinha que aprender a gastar só o que arrecada e não ficar transferindo para a população toda vez que ele gasta um pouco a mais, ou que ele passa, ou que ele extrapola o orçamento que ele mesmo determinou, a população aí ele vai lá e transfere isso para a população de novo. E aí não adianta você mudar sistema de tributação se você não corrigir isso. Positivo. Foi muito claro essa informação que ele falou agora. Eu até estava voltando um pouquinho um passo atrás aqui da alimentação, doutor Hudson. A picanha está um pouco difícil de chegar, né? Mas tem uma notícia aqui: feijão, arroz, batata e cenoura já tem alta superior a 10% em 2024. Publicado em 14 de março de 2024, às 14 horas e 50 minutos. Os preços dos alimentos consumidos nos domicílios das famílias brasileiras vêm subindo na inflação desde outubro do ano passado. Complicado, hein, doutor? Bastante. E quando a gente fala sobre a tributação sobre o consumo, principalmente essa, e aí se você me permite, eu acho que o Brasil é muito atrasado em relação a outros países, e especialmente por esse motivo. E aí eu vou justificar a minha afirmação agora. É que o Brasil, ele pesa mais a tributação sobre o consumo do que até mesmo sobre a renda e o patrimônio. Ok. Então você inverte a lógica. Porque a tributação sobre o consumo é a mais injusta que existe. Vou dar só um exemplo para você. Você tem lá quanto é um iPhone 15 Pro Max aí, o último lançamento? 15 mil, Diego? 15 mil reais. 15 mil. Beleza, vamos pegar esse aí como exemplo. Tá? Vamos supor lá, a pessoa que ganha 3 mil reais de salário, ela vai lá e quer comprar, quer adquirir esse aparelho celular. Beleza? Ele vai lá, parcela o aparelho lá no cartão de crédito dele. Vamos imaginar aqui que ele pagou lá 30% disso daí. Tá. Vamos supor que chegou a 5 mil de tributação. Ok? Mas se você pegar um camarada aí que é um executivo, um empresário, ganha 100 mil de prolabore por mês, ele quer o mesmo aparelho. Quanto ele vai pagar de imposto? Os mesmos 5 mil. Então, você observa que a tributação sobre o consumo, ela pesa igual para todo mundo. Para quem ganha mais e para quem ganha menos. Agora, para quem que vai ter mais impacto? Evidentemente que quem ganha menos. Exato. Porque esse camarada, quando ele vai lá no mercado, o carrinho dele, quando ele enche o carrinho dele lá,
né? Evidentemente, se tivesse menos imposto ali, e mais ainda sobre os alimentos, o que poderia acontecer ali? Ele poderia encher mais o carrinho. E daí, quando você cobra e você constrói uma matriz tributária de um país inteiro, dependendo de mais arrecadação sobre o consumo do que sobre a própria renda e do que sobre o próprio patrimônio, você cria na prática uma situação de injustiça tributária. Porque você atrapalha as pessoas mais pobres e principalmente as pessoas de baixa renda mesmo, essas aí que são as mais prejudicadas. Porque elas é que passam a ter limitação ao consumo. Porque a tributação muito alta impede elas de consumirem alimentos, de comprarem roupa, de comprarem medicamentos, de comprar sua casa, de comprar o seu carro. Então, tudo para eles é muito mais dificultoso do que para o outro que tem uma renda maior, uma renda mais avantajada. Então, a tributação sobre o consumo, o que acontece em outros países, é exatamente o contrário disso, né? A gente estava falando aqui agora da reforma da reforma tributária, e o Brasil ele já começa com a maior alíquota de IVA do mundo. Enquanto outros países estão praticando algo em torno aí de 17% até 20%, 22%, o Brasil já começa entre 26,5% e 27,5%. Que isso, com uma das maiores alíquotas do mundo. Meu Deus. Né? Eu acabei de chegar da República Dominicana. Uhum. Lá tem o IVA. E lá é 18,5%. E aqui é? Aqui vai começar com 27,5%. Que isso, gente. Então isso aí é só para a gente poder ter uma noção do que isso traz de prejuízo para a população. E especialmente, evidentemente, a gente está falando aí das camadas mais pobres. Eles é que sofrem mais com isso. Porque não podem comprar, porque vão ter mais limitação. E não pode comprar picanha. Resumindo, fica mais difícil. Com certeza fica mais difícil. Eu imagino. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós agora, através desses slides, os tributos, então, que vão deixar de existir, aquilo que nós falamos lá um pouquinho lá atrás, e vão passar a ter os novos tributos. Explica para a gente, na prática, como que vai funcionar isso a partir daqui, por favor. Tá, vamos lá. A ideia seria a gente pegar 5 tributos, né? Tá. 3 federais e 2... Um estadual e um municipal, e você transformar tudo isso daí, unificar tudo isso aí em 2. Os federais a gente está falando, então, do PIS, CONFINS? IPI. Isso. O PIS, o CONFINS e o IPI. Tá. Esses 3 aí, você vai unificar e vai criar a contribuição sobre bens e serviços, tá? Eles chamam isso aí de IVA dual. Ok. Então você tem essa ideia, né, do imposto sobre o valor agregado, mas dividido em duas, né, classificado ali em 2 situações. Uma da União e outra que seria dividido, né, entre estados e municípios, né? E na outra ponta você tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Tá. Esse daí como hoje, né, o principal imposto, né, que pesa sobre o consumo do Brasil. E na outra ponta ali o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Esse imposto sobre serviço aí, basicamente, aí, a gente está falando aqui de construção civil, a gente está falando de hospitais, clínicas médicas, a gente está falando de profissionais liberais também, né? E é um dos setores que mais cresce no Brasil, né? Hoje, recentemente, a gente estava vendo aliás, essa semana agora, dia 1º foi dia do trabalhador, saiu uma reportagem sobre isso aí. Hoje o setor de serviços aí já responde por mais de 30%, 40% dos trabalhos formais no Brasil. Então, a gente está falando aí de bastante coisa mesmo, né? Termina sendo uma tributação, uma fonte, né, de receita importante aí para estados e municípios, tá? Daí você tem aqui a promessa de você criar uma estrutura que vai fazer essa arrecadação em todo o país e depois vai fazer essa redistribuição, né, das receitas tributárias. Ele unifica aqui embaixo, né? O ICMS e o ISS. Ele vai juntar os dois, exatamente. Essa é a promessa, né? Entendi. Vai juntar os dois, tá? E quanto que você acha que funciona isso na sua prática? Qual que é a sua visão disso? Porque assim, as promessas é unificar e facilitar. Na prática, o que você
Como que você vê isso? O Brasil sempre chegou atrasado, né? Sim. Os países da Europa e os Estados Unidos já são usam assim. esse sistema aqui já desde a década de 60. Ah, entendi. Então o Brasil está muito atrasado nisso aqui, né? Um outro fator também que eu colocaria é que no Brasil você tem uma estrutura diferente do que tem em outros países. O Brasil tem um modelo tridimensional, que a gente chama. Então o Brasil tem União, que é o ente federal. Positivo. Você tem ainda estados e municípios com a mesma status de entes federados. Enquanto que na maioria dos países você tem um sistema bidimensional. Você tem só a União e os estados. Os municípios, né, eles não têm o status de um ente federado, tá? Então você já começa por aí. Por isso que eles tiveram, inclusive, que criar esse sistema aí de forma com essa dualidade aí, exatamente para poder preservar a autonomia financeira dos municípios e estados. Tá? Que Perfeito. Quando a gente fala de reforma tributária, às vezes as pessoas imaginam que a gente está olhando para os tributos em si. E, na verdade, eu até acredito que a reforma começa do avesso. A reforma começa primeiro da repartição das receitas tributárias. Primeiro eles têm que entender como que eles vão fazer para repartir as receitas. Sem isso, você não tem como discutir nenhum sistema de tributação. Porque as competências, né, de estados, municípios e da União são aquelas que estão estabelecidas lá na Constituição Federal. Então, os estados são responsáveis por isso, por aquilo e por aquilo outro. Os municípios, por sua vez, têm que realizar isso, mais isso e mais isso. E a União, né, fica com o restante todo. Agora, evidentemente que para cada competência dessa existe um custo. Concorda? Cada competência tem lá o seu custo, né, o seu gasto público para você poder realizar aquela competência. Então, um dos fatores que mais influenciam na reforma é justamente a forma como essas receitas vão ser repartidas. E por isso que eles tiveram que criar um período de transição tão longo assim. Porque eles vão utilizar esse período aí para fazer testes. Tanto de deslocamento de um sistema de tributação para outro. Ok. Né? Imagina se você cria um sistema de uma vez só. Imagina. E daí você cria um caos. Positivo. Né? Da maneira como eles estão fazendo, então eles programam lá uma transição, um período de transição, bom ou mal, né? Eu sei que alguns vão criticar isso daí, mas eu ainda acho que isso daí vai acabar, no final das contas, ajudando tanto o governo quanto as empresas e as pessoas a se prepararem também, né? Evidente, porque daí você vai dosando ali e você vai ajustando as alíquotas e mexendo nesses mecanismos de repartição de receitas ao mesmo tempo, até você conseguir equilibrar tudo isso daí. O problema que eu vejo é que a promessa era reduzir, era transformar 5 em 2, e acabou não ficando desse jeito, né? Eles, depois surgiu aí o imposto seletivo, que estão chamando aí de imposto do pecado, e também surgiu a contribuição dos estados. Então, na prática, você pegou 5 e transformou em 4. Ou seja, não teve toda essa simplificação que te prometeram lá atrás. Né? A promessa era você transformar 5 em 2 e simplificar. E não foi bem isso que a gente viu que aconteceu o ano passado quando o Congresso aprovou. Porque deixaram aí a margem para poder criar mais 2. Que é o imposto seletivo. Esse daí vai pesar mais sobre aqueles mercadorias, aqueles produtos que são considerados supérfluos, ou aqueles que agridem o meio ambiente, né? E também a contribuição dos estados, que como os estados ficaram com medo de ter perdas na arrecadação do ICMS, então eles deixaram lá também, né, um escape, né, digamos assim, né, para que digamos assim, alguma corda ali para ele poder se segurar ali, caso ele precisasse, ele tem ali esse mecanismo ali, coloca lá então a contribuição para poder compensar ali alguma eventual perda. Perfeito, perfeito. Tá? Bom, você está vendo aí no nosso programa aqui várias informações sobre a questão da reforma tributária, sobre todas as tributações, e a gente vai seguindo aqui esclarecendo cada fato com muitos dados e muitas pesquisas aqui. Bom, nós vamos falar agora sobre a questão da reforma tributária, o que muda, né, para micro e pequenas empresas. Diz aí para nós, doutor Hudson.
Olha só, o maior problema que eu vejo da reforma é justamente esse aqui. É um modelo que foi criado não para o tipo de contribuinte que a gente tem hoje. Okay. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. O modelo de tributação do Imposto sobre o Valor Agregado, ele pressupõe que tudo que você pagar de impostos, okay, na primeira etapa de uma cadeia produtiva, na próxima etapa você abate aquele valor e daí você vai pagar o imposto só sobre a diferença. Então como é que seria isso? Sei lá, vamos supor aqui que eu vou comprar o algodão para produzir o tecido. Então, sobre o algodão, a indústria vai pagar lá X de impostos. E daí depois vai lá para a indústria que vai fabricar o tecido. Nessa segunda etapa, ele vai pegar todos os impostos que ele pagou na etapa anterior, né, vai calcular o preço mais o lucro dele, e aí ele vai abater o valor que ele pagou antes do valor que ele vai ter que pagar agora. Tá? Então esse mecanismo de crédito e débito pressupõe que as empresas têm que fazer uma contabilidade, a maneira de contabilizar muda completamente. E hoje no Brasil, como é que funciona? Grande parte do universo dos nossos contribuintes, eu diria que quase que 95%, estão ou no regime do Simples Nacional ou do lucro presumido, que leva em consideração só o faturamento da empresa. Então não importa o quanto que você teve de despesa, não importa o quanto que você pagou de imposto na etapa anterior, porque você vai pagar o seu imposto só em cima daquilo que você faturou. Então você desconsidera o que você teve de gasto ou o que você pagou de impostos na etapa anterior. Então isso facilita, né? Não, isso facilita, isso simplifica a tributação. O problema é que a reforma tributária, ela traz uma outra concepção. Para você poder pagar menos tributos, você vai ter que contabilizar, ou seja, você vai ter que descontar tudo o que você pagou na etapa anterior. Então isso muda a forma de tributação que as empresas vão ter que seguir, para que você possa conseguir usufruir desse mecanismo que eles chamam de não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? É você não pagar duas vezes pelo mesmo imposto. Então, vamos supor que se nessa xícara aqui tem embutido aqui 10 de imposto, quando eu for comercializar ela, evidentemente que eu tenho que, vamos supor que eu vou vender por, eu comprei de 30, paguei 10. Eu vou vender por 60. Então, quando eu for calcular o imposto na próxima etapa, na saída, eu vou abater os 10 que estão embutidos na etapa anterior. E assim eu vou pagar o imposto somente sobre a diferença do valor que eu comprei para o valor que eu revendi. Mas para você fazer isso, você vai ter que mudar a forma da sua tributação. Você vai ter que passar a contabilizar tudo o que você pagou, tudo o que você gastou na etapa anterior. E a maior parte do universo dos nossos contribuintes hoje não estão inseridas nesse contexto. Então isso aí vai exigir uma readaptação. Então, trazendo uma orientação prática aqui, doutor Hudson, para todo mundo, de uma forma bem clara e objetiva. Então, assim, benefícios. Primeiro, sobre a questão da reforma. Vamos lá, só recapitular aqui para ficar bem claro para as pessoas que estão assistindo. Resumidamente do que o senhor falou. Benefício 1, referente à questão da reforma tributária para as empresas. Não, pode detalhar para a gente? A gente está falando aí da ideia de simplificação de impostos, né? Ok, primeiro. Tá? A gente está falando aí dessa ideia de não cumulatividade mais ampla. Antes você tinha isso daí, tributo por tributo, agora você pode juntar tudo. Né, que é bem interessante. A gente tá falando aí dessa mudança, né, que eu falei para vocês lá na parte da tributação dos patrimônios. E aí a gente tem impacto importante aí no ITCD, principalmente. A gente está falando aí de uma série de pelo menos em termos de promessa, né? Estão falando aí em redução de burocracia, mas daí como tudo isso daí ainda está dentro de uma caixa preta, sim, porque nem mesmo
a proposta que foi enviada agora para o Congresso foi detalhada. Uhum. Né? E tudo isso que a gente está falando aqui depende de regulamentação. Tanto que o ano de 2024 e o ano de 2025, ele praticamente, dentro dessa proposta, ele é basicamente para isso mesmo, para regulamentação, né, desses novos tributos que estão sendo criados. Só que como a gente ainda não tem acesso a tudo isso, a gente ainda está meio também que na expectativa de conhecer como que vai ser essas novas regras. E se isso daí realmente vai ter uma simplificação ou não. Né? Perfeito. Aí o tanto que isso vai simplificar vai depender muito do que vai sobrar quando isso daí passar lá pelo Congresso também. Porque Perfeito. A gente sabe que muitas das vezes as propostas que chegam no Congresso são muito desidratadas também. Exato. E daí às vezes chega de um jeito, mas sai de outro completamente diferente. Então, como a gente ainda não sabe como que tudo isso vai terminar lá na frente, a gente vai ter que acompanhar essas mudanças, a gente vai ter que continuar observando isso daí e se adequando ao longo desse período aí. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das holdings. Passa o próximo slide para mim, Diego, por favor. Vamos lá. Vamos descobrir aqui sobre o aumento do ITCMD das holdings familiares ganharem espaço. Então, a matéria diz assim que a reforma tributária determina o imposto de transmissão de causas, mortinhos e doação progressivo em todos os estados, na busca por uma alíquota menor. Pessoas estão optando por transferir os seus patrimônios às chamadas holdings familiares. Explica pra gente, doutor Edson. Olha só, uma das principais estratégias que a gente tem no planejamento patrimonial e sucessório é a integralização do patrimônio através de uma holding, que nada mais é do que uma pessoa jurídica, aonde você vai fazer a gestão desse patrimônio. E daí, evidentemente, que como a gente tem uma tributação menos pesada na pessoa jurídica, você acaba usufruindo de todas essas vantagens, de todos esses benefícios que uma pessoa jurídica tem. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala da tributação sobre a herança, e daí principalmente pegando um gancho no que está acontecendo, existe uma pressão muito forte, principalmente por parte do governo federal atualmente, em que os estados aumentem as alíquotas desse imposto. Hoje o Brasil ocupa uma posição que é uma das menores alíquotas, né, de imposto sobre herança do mundo, né? E muita gente critica isso. Eu, particularmente, defendo que, como o Brasil não dá para você comparar a alíquota do Brasil com outros países, principalmente porque em outros países você tem serviços de muito mais qualidade, saúde, educação, segurança. Então, e você também tem, por outro lado, um imposto menor sobre o consumo. Então, evidentemente que você pode balancear isso daí. No Brasil é justamente o oposto. A gente tem um imposto muito pesado sobre o consumo, né? A gente tem um imposto muito pesado sobre a renda também. Uhum. É bom a gente afirmar isso aqui, porque no Brasil a faixa de isenção é muito baixa. Sim. Tá? Então a gente acaba tributando uma grande parte, né, das pessoas no Brasil sobre a renda também. Positivo. Então, você imagina só, o sujeito já passa lá 156 dias por ano, né, trabalhando para poder pagar os demais impostos, né? Você já pensou se você aumentar o imposto sobre herança também? O que vai acontecer? Daqui a pouco você vai trabalhar uma vida inteira só para o governo, não vai sobrar nada para você. Imagina. Então, não é justo isso, né? Esse movimento que você tem por aumentar o imposto sobre herança, e principalmente com esse discurso de você fazer redistribuição de renda no Brasil, isso não faz sentido. Porque você não pode penalizar essas pessoas. Você não pode pegar lá o patrimônio da pessoa que trabalhou por anos, né, para construir aquele patrimônio, e você ir lá destinar um tanto daquilo lá para o Estado, com o pretexto de que você tem que, a cada 2 gerações, diminuir o patrimônio daquela família para você poder redistribuir para outras pessoas. Uhum. Isso não entra muito na minha lógica, né? E a gente sabe que tem esse apelo, né? O governo Sim. trabalha hoje para poder aumentar o imposto sobre herança.
E a maneira que as pessoas têm, né, de evitar isso daí, uma delas é exatamente você procurando mecanismos e ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório. E uma delas, evidentemente, é a constituição de holding, que faz muito sentido para pessoas que têm patrimônios mais robustos. Porque daí você pega lá aquele patrimônio, integraliza dentro de uma PJ. Hoje, você ainda consegue usufruir dessas alíquotas mais baixas e de algumas estratégias e de algumas regras que ainda funcionam muito bem, mas que a gente tem uma incerteza muito grande a partir de agora. Principalmente com a entrada da reforma e principalmente com essa pressão que o governo faz para que os estados aumentem os impostos. Hoje você tem propostas aí no Congresso aí, já falando em aumentar o imposto de 8% para 16%. Recentemente, a gente viu uma entrevista, né, a Simone estava falando disso daí de maneira muito clara, a Simone Tebet, o senador Randolph também estava falando disso daí de maneira muito abertamente, o próprio ministro Haddad, inclusive recentemente agora, né, na reunião do G20, falou sobre a questão de você ter que tributar os países, né, os super ricos. Então essa ideia tem sido muito difundida e eu diria que as pessoas têm que começar a se preocupar com isso, porque senão você vai acabar deixando grande parte daquilo que você conquistou para o Estado. Em vez de você deixar para os seus filhos, você vai deixar para o Estado. Deixa eu até ler essa informação agora que o doutor Hudson falou sobre a questão da taxação dos super ricos, só para você entender um pouquinho. Haddad destacou a importância de implementar os impostos sobre as grandes fortunas, visando a captação de recursos para combater a fome global e promover ações contra as mudanças climáticas. Haddad vinculou a necessidade de taxar os super ricos com o desafio de enfrentar as disparidades econômicas globais agravadas pela pandemia de Covid-19 e pela subsequente fragmentação geoeconômica. Ele diz o seguinte: estas condições, dúvidas e a inflação impõem aos países do Sul sobre economias complexas para manter a estabilidade macroeconômica, disse ele. Além disso, o ministro abordou a grande crise de insegurança alimentar que afeta mais de 258 milhões de pessoas em 58 países. A gente vai soltar, a gente tem um vídeo, né? Tem. Vamos soltar o vídeo aí para você ver essa reportagem completa. A tributação das big techs, né, dos marketplaces, só foi possível porque houve uma cooperação internacional. Se algum país imaginar que vai resolver esse tipo de injustiça sozinho, ele vai acabar sendo prejudicado por uma espécie de guerra fiscal que existe entre os Estados nacionais. E o objetivo desses pilares é não permitir uma guerra fiscal internacional que afeta os países domesticamente. No Brasil, nós temos um caso de pessoas que detinham bilhões de dólares em riqueza e que sequer tiveram um inventário aberto por ocasião do seu falecimento, porque já tinham feito todo o planejamento tributário para escapar de um dos mais baixos alíquotas de imposto sobre herança, que é a brasileira. O Brasil tem uma baixíssima alíquota de imposto sobre herança, e nem essa baixa alíquota é recolhida pelos super ricos, porque há formas e formas de evadir. Bom, você viu aí a entrevista com o Haddad, e aí, doutor Hudson? Então, você viu lá, ele fala lá, primeiro, ele fala sobre a necessidade de você fazer um movimento a nível de mundo. Okay. Porque daí ele já está tentando chamar todos os países para um mesmo tipo de movimento, porque ele já sabe que se ele fizer esse movimento só aqui no Brasil, vai ampliar ainda mais aquele efeito de fuga de capital que a gente estava comentando lá no início. As pessoas que estão com seu patrimônio aqui no Brasil, né, aumentou a tributação aqui, só tira o patrimônio daqui e leva para outro estado, né? Agora, o que chama a atenção na forma como ele fala? Primeiro que ele deu a receita lá de como é que você faz para evitar a tributação.
E ele fala isso lá quando ele fala que as famílias estão buscando o planejamento sucessório para poder reduzir impostos. E aí vale a gente enfatizar que isso daí é de maneira legal. Tá? Porque quando você faz o planejamento, você está buscando maneiras de você evitar ou reduzir a tributação. É para isso mesmo que serve o planejamento patrimonial e sucessório. E aí a gente até comentou aqui como que a holding, né, facilita ou ajuda, né, na hora de você colocar essas estratégias em prática. Até porque eu diria que a grande promessa, cada vez que vem uma reforma dessa, e aqui é interessante a gente está observando aqui no slide. O slide está falando aqui sobre a questão do crescimento versus reforma, né? Isso. Eu acho que tem ali a partir de 1990, acho que se ele soltar um pouquinho ali, vai aparecer ali o plano real. Próximo aí, Diego. Não. Aí, ó, aparece ali, ó. E aí aqui a gente está destacando só o que a gente teve, né, de 1994 para cá, né? Aí está falando ali de plano real, está falando da reforma trabalhista, está falando da reforma da Previdência, ó. E olha que interessante ali. Você pode observar que mesmo depois dessas últimas 3 reformas, que foram reformas bastante estruturais, o crescimento do país, ó, não altera em quase nada. Então o que acontece ali? A grande promessa, cada vez que você ouve falar em reforma, eles dizem que o Brasil vai voltar a crescer. Mas se a gente fizer aí um comparativo, e aqui a gente pegou aqui desde 1900, hein? E você pode observar que o Brasil, primeiro, ele nunca cresceu acima de 9. Se você pegar a média geral, é 6. E mesmo depois das reformas, olha lá, a gente cresceu ainda, continuou entre 3 e 5. Então não é só você fazer reforma que vai fazer com que a economia do país cresça. A gente não vai encontrar isso, até porque não é arrecadando mais. Eu acho que o Brasil ele precisa de aprender uma lição. Quando o governo gasta além da conta, ou quando você tem a necessidade de você aumentar gastos, você tem que tentar tirar isso daí de outras formas. Se você pesar na tributação, o efeito é o contrário. A economia ela encolhe ou ela estagna. O efeito é justamente o oposto. E o que a gente tem visto no Brasil é justamente o contrário. Cada vez que o governo precisa de repor um gasto ou que ele precisa de cobrir uma despesa dele, ele vai lá e majora ou cria um tributo novo. Tô vendo aqui, só queria fazer um comentário que eu achei interessante, não sei se o senhor consegue me responder essa informação. Por exemplo, a gente vê aqui um grande crescimento entre o ano de 1970 até o ano de 1975, faz sentido? Faz. Ali. E aqui, entre todos os anos, uma grande queda em 2020. O que o senhor acha que mudou dali de 1975 para 2020 para ter um crescimento tão alto e uma queda tão drástica? Olha, eu diria que em 2020 a gente teve a pandemia de Covid, né? Ok. Então, evidentemente que ali a gente vê o gráfico ali positivo caindo drasticamente. Quando a gente vê aqui, e se a gente prestar atenção, o salto aqui no crescimento é a partir de 45. Ok. Então a gente está falando aqui do pós-segundo, do momento ali que é pós, né, a Segunda Guerra Mundial. Daí você tem a Europa em declínio, economias, né, globais em bastante dificuldade e evidentemente o Brasil ali surgindo como um país emergente. Ok. Tá? Então isso daí acabou criando pra gente ali, ó, um momento de um pouco mais de pujança, tá? E esse momento aí, ele vai ali, mais ou menos ali, até no pico ali, até 75. Curiosamente, né, exatamente ali, coincidindo, né, com a década de 80 e 90, com a Constituição de 88, onde a gente teve um salto, tá, de aumento de carga tributária muito grande. É curioso isso aí, a gente falar, mas se essa pesquisa que eu fiz aqui, eu tirei isso daqui do próprio site da Câmara Federal. Eu tenho lá outros gráficos que mostram isso daí, e principalmente como da década de 1980, principalmente após a entrada da Constituição de 88, aí a gente teve a criação das contribuições
sociais, você teve a criação do próprio SUS, esses mecanismos, né, de gastos públicos aí que praticamente a gente triplicou o tamanho do Estado. Possível. A partir dali, daquele momento ali em diante. Então o Estado ele cresce muito, ele cresce, que eu digo, no sentido de tamanho da máquina pública, tá? Eu não estou falando de crescimento da economia, não. Muito pelo contrário. O efeito aqui foi o oposto. O Estado cresceu, a despesa aumentou, a arrecadação aumentou, só que a economia foi lá para baixo. Então, resumindo aqui a informação, se você for ver, então assim, ó, mesmo aprovando o plano real, trabalhista e o previdenciário, abaixo do crescimento da economia, foi super baixo. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E é por isso que eu acho que a reforma tributária também não vai mudar esse cenário. É mais uma reforma que a gente vai passar e que não vai ter o resultado que está sendo prometido. São tantas reformas, são tantas imposições pelo governo, mas um pouco, vamos dizer assim, complicado. Bom, nós estamos quase terminando aqui nosso programa, só que agora quero destacar aqui um assunto tão importante aonde nós queremos chegar referente à questão dessa reforma tributária. A gente tem um outro slide aqui, a evolução da carga tributária. Explica pra gente, doutor Hudson, por favor, cada item desse, o que vai ser daqui para frente. Então, aqui é uma continuação do que a gente estava comentando ali atrás. Ó. Você tem aqui um cenário na emenda constitucional aqui de 65, onde a gente tem basicamente o desenho do sistema de tributação atual que a gente tem. Olha lá como que coincide com o gráfico anterior, aonde a gente tem um momento de maior crescimento no país, com a carga tributária em torno de 19%. Então olha lá como que as coisas começam a fazer sentido. Ó. Volta só um pouquinho na anterior, Diego, por favor. Olha lá. A gente pega ali a década de 60, ó, 60... Aqui. Até o ano de 1970, partindo aqui da década de 45, ali é mais ou menos ali onde a gente tem uma curva ascendente. Ó. E, posso para o próximo aí? Né? Quando a gente vai passando mais adiante ali, aí aqui a gente tem aqui, ó, antes da Constituição de 88, ali, ó, a carga já indo ali para cima dos 20%, ali com 22,80%. Aí aqui a gente tem uma mudança significativa naquela questão que eu estava colocando para vocês, da repartição de receita tributária e a introdução desse modelo tridimensional com estados e municípios ganhando atribuições constitucionais e a União tendo que perder um pouco da arrecadação para transferir para estados e municípios. É evidente, se eu vou transmitir competências para estados e municípios, ó, se eu vou delegar para você fazer alguma coisa, eu vou ter que te dar dinheiro para isso. Positivo. Tá? Então, só que nessa história aí de você dar um pouquinho de dinheiro, eles também aproveitaram para elevar um pouco a carga tributária. Então ali a gente está vendo de 1989 a 2020, o PIB cresceu 66%. Né? E a arrecadação 44%. E a gente está falando aqui, ó, de um negócio bem interessante, ó, porque a gente está falando de uma transferência que aconteceu principalmente, ó, em combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. Olha, a tributação sobre esses serviços aí, ó, foram deslocadas inteiramente para estados e municípios. Tanto é verdade, se você pegar lá o próprio CTN, que é da década de 45, antigamente o ICMS era só ICM. Ele passou a ser ICMS justamente para poder agregar aqui os combustíveis e energia elétrica, que não são mercadorias, são serviços. Perfeito. Tá? E aí a gente tem ali no final ali, ó, a gente chega aqui, então na Constituição de 88, lá em cima é porque está tampando ali um pouquinho, ó, aquele último quadro lá, mas quando você chega lá na década de 88, quando a gente tem a Constituição de 88, a gente chega ali, ó, em 33% da carga. Ó. E aí a gente vai fazer a comparação, ó, o PIB cresceu 66% e a arrecadação 44%. E olha que interessante aqui, para a gente poder concluir tudo que a gente falou. Entre 89, que é basicamente o período que a gente sai da monarquia e a gente entra no período da república, né? Olha quanto tempo a gente está falando, hein? Até 2019,
A gente está falando de 17 reformas e 7 constituições. 17 reformas, 7 constituições federais. E aí a gente chega a um PIB, uma arrecadação, né, de 33% do PIB. E quanto que o Brasil está crescendo em média? Nunca passou de 6 pontos percentuais. Ou seja, mesmo depois de todas essas mudanças... Resumindo a paróquia, né? Mesmo depois de todas essas reformas, o Brasil, que era para ser o país do futuro, ele sempre ficou lá no passado. E o que acaba interferindo de verdade no crescimento do país não é a necessidade de reformas. É que o governo tinha que aprender aquelas lições que a gente estava falando antes. Era gastar menos, era gastar só o que arrecada. Uhum. É você ter responsabilidade com o gasto público. É isso daí que vai fazer o Brasil crescer. É você estimular a indústria, é você estimular o agronegócio, e não você fazer o que eles vêm fazendo aí ao longo de todo esse processo aí que a gente viu. Entra governo, sai governo, você tem promessas de reformas que praticamente isso aí virou uma coisa midiática. O resultado que é bom é nada, é zero. O Brasil continua crescendo as mesmas taxas de crescimento pífias que a gente experimentava de 50, de 60, de 80 anos atrás. Imagina. Cara. Ou seja, não é uma simples aprovação de uma mudança lá no Congresso, né? Não é mais uma reforma que vai, na minha opinião, mudar todo esse cenário que a gente está encontrando pela frente. E eu queria só destacar que não é porque eu sou pessimista, não. É porque eu estou olhando exatamente os dados. Porque confia nos dados. Esses números não mentem. A gente tá olhando para a própria história. Exato. Né? E comparando com o momento atual. O que me faz acreditar que uma reforma tributária vai trazer toda essa expectativa de crescimento se a gente já passou por 17 e não aconteceu nada? Imagina. Infelizmente, é o retrato que a gente tem para agora. Essas empresas vão ter um esforço enorme para poder acompanhar essas mudanças, vai ter que conviver com os dois sistemas simultâneos. Uhum. Então você vai ter que preparar o teu time de contabilidade, o teu time interno lá para poder cuidar dos dois sistemas ao mesmo tempo. Você tem um sistema que está entrando em transição e você tem um sistema antigo. E eles vão coexistir pelo menos durante os próximos 10 anos. Isso vai exigir muito mais esforço das empresas, né, do que o que tínhamos antes, pelo menos durante esse período aí dos próximos 10 anos aí de transição. A gente tem uma série de incertezas com relação à regulamentação dessas normas, né? Eu costumo dizer que deram um cheque em branco para o Haddad para poder fazer a reforma. Imagina. Porque não existe isso. Como é que o Congresso vai lá e aprova um troço desse sem olhar o texto da regulamentação de todas essas normas, de como que isso vai ficar, de como que isso vai ser regulamentado, quais são as obrigações desses contribuintes, quais são as alíquotas efetivas que isso vai ter na prática. Então, a gente está falando aí de muito mais incertezas do que certezas. Eu estou prevendo aí o quê? Um momento em que as empresas vão ter, né, que se preocupar muito mais com uma questão tributária do que vinha se preocupando antes. A gente esqueceu, né, que o Haddad, ele estudou economia por 2 meses, né? A gente tem essa versão ainda. Mas enfim, olha, gente, eu antes de encerrar aqui, a gente teve uma baita de uma aula aqui e agradeço aí, Dr. Hudson, que veio lá de Rondônia para São Paulo para poder acompanhar aqui e nos ensinar sobre tudo isso. E a última pergunta que eu faço para o senhor é: o que o senhor fala para todos esses empreendedores, para todos os empresários, para todos aqueles que têm esse desafio pela frente, para todos que se sentem talvez oprimidos pelo governo que está, e às vezes que, vamos dizer assim, até desmotivado, né, referente à questão a tantas tributações, o que o senhor diria a essas pessoas referente à questão disso? O que o senhor pensa sobre isso? Pode deixar o seu recado a eles aí.
Olha, eu diria que mesmo com um cenário desfavorável, ou a gente não tendo uma clareza muito grande com relação ao que vamos enfrentar, né? Ao que temos pela frente, eu diria que você tem que principalmente focar na tua operação, tem que ser meticuloso, tem que olhar para os detalhes, tem que buscar alternativas, tem que se aproximar de profissionais e pessoas que podem te ajudar a fazer isso. Hoje tem aí diversas ferramentas para você poder conseguir otimizar, né, os seus impostos. E eu diria mais ainda, você tem que usufruir dessas ferramentas, porque você não pode deixar dinheiro em cima da mesa. A tributação é algo importante dentro do contexto de qualquer pessoa, né? Seja ele industriário, seja do agronegócio, seja até mesmo a pessoa física, né? Não importa em que cenário você esteja, a tributação é uma parte importante, né, da tua vida, da tua renda, do teu patrimônio. Então você tem que olhar para ela de maneira bem meticulosa, prestar atenção nos detalhes, buscar as oportunidades de redução, buscar os benefícios fiscais que você tem à sua disposição. Utilize todas as ferramentas que você tem à sua disposição. E assim você vai conseguir ter mais eficiência. E assim você vai conseguir ter mais competitividade. Eu diria que hoje a gestão tributária não é só uma necessidade. Ela é até mesmo a sobrevivência de muitas empresas. Quem não se ater a isso, quem não buscar por esses mecanismos aí, com certeza está correndo o risco de sair do mercado. Bom, o Dr. Hudson, lá de Rondônia, né, veio aqui para São Paulo para nos prestigiar. E queria falar um pouquinho sobre a questão do Grupo Êxito. Vocês, doutor, já recuperaram mais de 60 milhões apurados, né? Mais de 60 milhões apurados em créditos tributários. Vocês estão em mais de 10 estados brasileiros. Conta um pouquinho sobre o que vocês fazem, como que as pessoas podem buscar a ajuda de vocês. Então, hoje o Grupo Êxito ele tem vários braços, né? A gente tem a Êxito Soluções Tributárias, que é um... O que é Êxito? Ah, tá. Êxito Soluções Tributárias. Qual que são a especialidade? Vamos falar de cada uma. A Êxito Soluções Tributárias é uma empresa voltada principalmente para o planejamento tributário e a recuperação de impostos pagos a maior ou indevido. Legal. Então, basicamente, a gente entra dentro da empresa, analisa a contabilidade, o que ela já pagou de impostos, aponta soluções tanto para recuperação de valores que eventualmente foram pagos a maior ou indevido e que podem ser compensados ou restituídos, né, de novo para a empresa, ou o planejamento tributário, onde a gente também vai apontar oportunidades de redução de carga tributária, tá? A gente tem também a Aveline Costa Advogados Associados, aí voltada mais para as soluções jurídicas, né? Okay. Aquelas soluções judiciais, né? E daqui entra também a parte de planejamento patrimonial e sucessório, entra também aqui as teses judiciais, principalmente aquelas que estão ainda, né, em fase de discussão nos tribunais, né? E a gente tem a assessoria contábil da EACONT, que é o nosso braço contábil do grupo, né, onde a gente também assessora empresas, né, de todo o Brasil na parte contábil, né. Hoje a gente já tem atuação aí em mais de 13 estados, já temos aí mais de 60 milhões em resultados, né, em créditos gerados para os nossos clientes. A gente atende supermercados, redes de postos de gasolina, pessoas do agronegócio, enfim, o grupo é bastante diversificado, a gente tem uma hub, são mais de 14 profissionais, né? E hoje a gente consegue levar esse trabalho aí para bastante clientes aí em todo o Brasil. Que legal. A Êxito Soluções Tributárias me atende, uma das minhas empresas, tem uma boa referência. Se as pessoas quiserem procurar vocês, qual o telefone para contato, site? Diz aí, doutor Hudson. O site é exitoro.com.br ou aicadvogados.com.br, nas redes sociais também. Instagram, se você quiser seguir aí, é o ADV Hudson da Costa, né? Você também pode nos encontrar no site da Êxito,
êxitoro.com.br. E o nosso telefone de contato, o WhatsApp, é o 69 o 9381 4915. Se você tiver aí alguma pergunta, alguma sugestão, ou de repente você também está buscando, né, uma solução aí para a tua empresa ou para o teu negócio, você pode entrar em contato lá. Tem um time lá inteiro lá à sua disposição para te atender em tudo aquilo que você precisar ou necessitar. Deixa eu aproveitar aqui, para quem participou do programa, para quem assistiu o programa, qual o benefício que essa pessoa vai ter se ela mandar um WhatsApp para você? Vai ganhar uma consultoria grátis? Eu nem combinei isso aqui. Vai ganhar uma consultoria grátis, não, doutor? Consigo. A gente faz um diagnóstico. Pronto, diagnóstico gratuito. Eu nem pedi isso para ele. Então, ajudando vocês, você vai ter então um diagnóstico gratuito. Pega o WhatsApp deles, fala assim: olha, eu assisti o programa de vocês e quero o diagnóstico gratuito. Manda o WhatsApp lá, porque ele vai atender vocês. Combinado? Combinado, tá? Gente, eu quero agradecer vocês por esse momento. Foi incrível, doutor Hudson. Obrigado. Boa viagem de volta para Rondônia, uma terra incrível. Eu nasci lá, então eu sei que o lugar é legal, né? Mas enfim, muito quente lá, não? Bastante. Bastante. Só ia viajar, né, para fora? Já fui e já voltei. Já foi e já voltou. Já. Foi para onde? Para a República Dominicana. República Dominicana. Agora vai voltar para Rondônia. Mas antes dele voltar para Rondônia, então nós raptamos ele aqui para nossa entrevista. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pelas informações aqui. Ok, eu que agradeço. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. Eu particularmente eu gosto, né, bastante de São Paulo. Aqui é o coração do Brasil, né? Aqui tem o maior estado, a maior população, a maior economia do Brasil. Então é claro que a gente fica muito feliz em estar aqui. Agradecer também ao estúdio aqui, né, o trabalho aqui, a equipe aqui maravilhosa. Diego, Jockey Play. Estrutura aqui perfeita, né? Tudo funcionou muito bem. E eu espero que vocês gostem, né, desse podcast. Assistam quantas vezes vocês quiserem, compartilhem com seu amigo, com seu colega, né, com seu chefe, com seu patrão, enfim, a gente faz isso daqui porque a gente gosta, porque a gente ama e porque a gente quer que essa informação aqui chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente tem no coração essa missão, né, de ajudar, de contribuir, né, de agregar na vida das pessoas, né? Então eu espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo aqui hoje. Perfeito. Gente, muito obrigado. Meu Instagram tá aí, Wesley Mourão. Se você quiser escrever, estamos lá à disposição também para te ajudar. Grande abraço, fica com Deus e até logo. Tchau, tchau.